Outro caso, então, quando o sujeito é representado por nomes próprios, de lugares ou títulos de obras precedidos de artigo, no plural. O verbo fica no plural. Então, nesses casos, quem vai determinar a concordância vai ser o artigo. Se o artigo for no singular, estiver no singular, o verbo estará no singular. Artigo no plural, o verbo no plural. Então, vamos lá aos exemplos. Os Estados Unidos elegeram seu novo presidente. Os Estados Unidos elegeram seu novo presidente. Olha que isso é uma falha que muita gente boa acaba cometendo, tá certo? Então, os Estados Unidos elegeram. Um segundo exemplo, os sertões contam a história da Guerra de Canudos. Os sertões, né, embora seja uma obra, mas os sertões contam. O que manda? O que manda é o artigo definido, nesse caso, artigo definido masculino plural, tá certo? Agora, uma outra situação, se tivesse a obra Os Sertões é muito elogiada pelos críticos. A obra, eu estaria concordando com a obra e não com os sertões, tá certo? Então, a obra é muito elogiada. Os sertões são muito elogiados, tá certo? Então, tem que fazer a concordância com o artigo nessa situação, tá certinho? Então, vamos lá. Agora vamos ver a concordância do verbo com sujeito composto, que tem aqui alguns detalhes. Quando o sujeito composto aparece anteposto ao verbo, este fica no plural. Então, é na ordem direta, né? Quando está na ordem direta, então o verbo fica no plural. Então, só para nós lembrarmos o que é a ordem direta, né? A ordem direta da estrutura da oração é sujeito, verbo e complementos. Quando eu tiro dessa ordem, eu faço a ordem inversa, ou seja, quando o sujeito aparece depois do verbo, ele está na ordem inversa. Bem, então nesse primeiro exemplo aqui, a estrutura está na ordem direta. Felipe e Alexandre são gêmeos idênticos. Então, está na ordem direta, direitinho, logo o verbo fica no plural, né? Felipe e Alexandre, eles são gêmeos idênticos. Vamos ver lá, quando o sujeito composto vem depois do verbo, então ocorrem duas situações. A primeira delas, corria no quintal o cachorro, o gato e as galinhas. Nesse primeiro caso, o verbo está concordando com o primeiro elemento, só com o cachorro, né? Corria no quintal o cachorro, o gato e as galinhas. Está no singular, concordando só com o primeiro elemento do sujeito. Tá? E poderia, então, ser de uma outra maneira. Corriam no quintal o cachorro, o gato e as galinhas. Aí, né, combinando, aí concordando com os três núcleos. Corriam no quintal o cachorro, o gato e as galinhas. O cachorro, o gato e as galinhas corriam, eles corriam. Então, duas maneiras de concordar, né? A primeira delas, concordando com o mais próximo, com o núcleo mais próximo, e a segunda, concordando com os três núcleos, logo indo para o plural. Tá certo? Então, essas duas formas aí com o sujeito composto. Quando o sujeito composto, uma outra situação, quando o sujeito composto é constituído por pessoas gramaticais, são as pessoas gramaticais que nós conhecemos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, quando o sujeito composto é constituído por pessoas gramaticais, o verbo fica no plural. Se houver primeira pessoa, se houver a presença do eu ali, eu ou nós, né, irá prevalecer essa presença do eu ou nós. Então, o verbo irá para a primeira pessoa do plural, no caso. Né? Quando houver a presença do tu, né, o verbo, duas situações, ou ele fica na segunda pessoa do plural, ou vai para a terceira pessoa do plural. Vejamos os casos aqui, então.
Seremos 3 no jantar. Eu, tu e mamãe. A presença do eu, tá certo? Então, o verbo na primeira pessoa do plural. Né? Seremos 3 no jantar. Tá? Eu, tu e mamãe. No segundo caso, sereis apenas 2 no jantar, tu e mamãe. A presença do tu. 2 situações, então. Aqui no primeiro caso, sereis apenas 2 no jantar, ele concordou na segunda pessoa, tá certo? E nesse caso, na segunda situação, serão apenas 2 no jantar, o verbo foi para a terceira pessoa do plural, tá bom? Então, voltando. Quando nós estivermos trabalhando com pessoas gramaticais, se tiver o eu ou o nós, prevalece a primeira pessoa. Se tiver a presença do tu, da segunda pessoa, do tu ou do vós, né, você concorda com a segunda pessoa, lógico, fazendo, nós estamos falando de sujeito composto, logo fazendo a concordância na segunda pessoa do plural, ou fazendo a concordância na terceira pessoa do plural. Então, voltando, seremos 3 no jantar, eu, tu e mamãe. Sereis apenas 2 no jantar, tu e mamãe. E serão apenas 2 no jantar, tu e mamãe. As duas formas corretíssimas. Bacana? Então, vamos lá. Exercício. Vou fazer esses exercícios com vocês aqui rapidamente, tá certo? Vamos lá. Deem um pause, façam e voltem. Tranquilo? Posso corrigir? Então, vamos lá. Reescreva as frases a seguir, dando 2 versões a elas. Em uma, empregando o pronome relativo que, com o sujeito e o verbo indicado entre parênteses. Em outra, empregando o pronome relativo quem, quando houver o pronome relativo quem. Quando houver mais de uma concordância possível, indique-as. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aí. Letra A. Podem deixar. Hoje sou eu que pago. Então, obrigatoriamente, eu tenho que concordar ali com o antecedente. Sou eu que pago. Podem deixar. Hoje sou eu quem paga ou pago. Ou seja, o verbo concordou ali com o anterior, né? Eu, ou foi para a terceira pessoa. Pelo que eu sei, foram os noivos que os convidaram. Pelo que eu sei, foram os noivos quem os convidou ou convidaram. São os representantes de classe que vão representá-los na reunião, ou irão, né? São os representantes de classe quem vai, ou vão, ou irão representá-los na reunião, tá? Tranquilo aí? Vamos então para o número 2? Vamos fazer o número 2? Complete as frases a seguir empregando o verbo entre parênteses no modo e no tempo adequados ao contexto. Vamos lá. Exemplo. Amanhã eu e você acordaremos cedo. Verbo acordar. Letra A. Ontem nós e eles resolvemos os assuntos de formatura. Nós e eles resolvemos. Eu e tu pensamos de modo diferente. Coordenaram ou coordenou a discussão em sala de aula o professor e o representante do 9º ano, aquelas 2 situações. Se Vossa Excelência prefere desse modo, eu concordo. Quem vai dar a boa notícia? Sou eu ou serei eu? Beleza, gente? Então, espero que tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a concordância envolvendo o verbo ser e os verbos impessoais. Forte abraço, até a próxima.